Olá, olá, amigos do Café com Negociação. Bem-vindos a mais um Café com Negociação entrevista. E nessa oportunidade, Marcelo Rosadilla e Eduardo Fontoura têm a chance de receber nada mais, nada menos do que André Goma, que dispensa apresentações. Evidentemente, a todos que Obrigado. aqui estão sabem muito bem quem André Goma é. Nós tivemos a chance de cruzar os nossos caminhos aqui por Los Angeles, Malibu. André é uma figurinha sempre presente em Boston, Massachusetts, na Universidade de Harvard. Tem experiência, vasta gama com relação à criação da mediação no Brasil. Foi um grande participante, desenvolvedor de um laboratório, trazendo técnicas e ensinando todos por aqui. André, muito obrigado pela sua presença hoje por aqui. Obrigado pelo convite, Edu. Muito honrado. Sempre um prazer, Marcelo, estar dividindo tela contigo, viu? Tenho imensa dívida de gratidão com o Marcelo e que sei que tem que viver muito, tem que cuidar muito da saúde para poder chegar perto de pagar metade da dívida. Posso falar que o prazer e a honra é minha, cara. Eu não tenho como agradecer pela tua presença. É. Nossos ouvintes têm tanta coisa para ganhar com tua presença que eu não tenho nem como descrever. Então, muito obrigado mesmo. Não só os ouvintes, mas como nós também, André. Você sempre vem, traz e nos deixa com, digamos assim, uma luz e uma vontade de continuar. E por isso eu já antecipo, você tem a porta aberta para voltar para cá e Obrigado. sempre trazer as tuas considerações com respeito a pontos. Hoje, especificamente, nós estamos nós estamos trazendo ao público brasileiro a consideração do que é o Speediation, o estilo da mediação rápida. Não que tenha que ser feita em 1 hora ou 2 horas, mas que ela tenha uma concisão, que ela seja objetiva e que ela possa trazer resultados, ao invés de trazer um processo cansativo às partes e aos advogados. André, tendo em vista que você é a pessoa que criou esse germe dentro da mediação brasileira, o estilo da mediação brasileira, foi evidentemente uma pessoa que trabalhou nisso tudo. Poderia trazer para o nosso público o que você conhece da mediação americana, cruzando com a mediação brasileira, em alguns tópicos importantes para que eles tenham essa consideração que vem de uma autoridade como você? Obrigado pelas palavras muito gentis, muito generosas. Eu posso dizer que eu estive entre alguns que contribuíram com algumas resoluções importantes, mas certamente não fui o único e posso dizer que em algumas delas tive mais à frente, em outras tive mais apoiando. Então, mas de qualquer forma, agradeço muito as palavras gentis. Eu acho que desde o começo, já na década de 90, quando começou a se pensar autocomposição no Brasil, né, já com as leis de juizados de pequenas causas, né, o legislador brasileiro e principalmente os processualistas que foram aos Estados Unidos ver os juizados de pequenas causas, voltaram ao Brasil, fizeram na década de 80 as primeiras leis de pequenas causas, 84, depois 86, eles viram a mediação e falaram, isso daqui é a nossa conciliação. Então, as primeiras leis de pequenas causas no Brasil e chamavam o que eles viram mediação nos Estados Unidos, chamaram de conciliação. Para mim, mostra muito claramente que o legislador não entendeu, né? Ele fez uma viagem muito curta. Ele chegou, é isso, acabou. Então ele não olhou qual era o treinamento que se dava para mediadores na década de 80 ainda, né? Então, quer dizer, já ainda estava incipiente nos Estados Unidos, ou razoavelmente, né? Mas mais do que isso, chamaram de conciliação e tinham uma pegada fortemente avaliadora, né? E aí o que acontece? Com a lei de juizados especiais, que curiosamente eles acharam que seria um demérito para um juizado chamar de juizado de pequenas causas. Então eles chamaram de juizados especiais, né? E curiosamente, assim, o usuário conversa como se fosse pequenas causas. Ele entende melhor desse jeito e não se sente desmerecido porque está chamando a causa de pequena. Ora, eu tenho uma causa de 3, 4 mil reais, é pequena mesmo, não tem problema, né? Então, enfim, a moral da história é a natureza do Brasil é ter mais espontaneidade em relação à técnica, né?
Então, a ideia de virar e fazer as coisas de uma forma muito precisa, em muitos aspectos, rompe com aquele de forma alegre, espontânea e natural que em alguns brasileiros tem, né? Eu brinco muito dizendo que quando eu vim para a Bahia pela primeira vez, né, tinha muito forte o sorria, você está na Bahia, né? E eu demorei para entender o que significava isso, né? O baiano é hiper cordial, né? Então, você brigar, ralhar com alguém é uma grosseria muito grande, né? Se espera que você tenha jogo de cintura, de conversar e assim por diante, né? Mas também tem essa paixão pela espontaneidade. A gente vai lá e vê e fala o que for indicado, né? Isso aqui marcou não a Bahia, mas o Brasil inteiro, né, por uma tecnia muito grande de autocomposição, né? E aí, quando veio o movimento pela conciliação do CNJ, a ideia era: precisamos aumentar o índice de acordo no Brasil, tá? Não foi precisamos mudar o papel do judiciário. O judiciário tem que deixar de ser um prolator de sentença e passar a ser um educador em resolução de disputas. Não teve essa ideia, né? E o que acontece no Brasil que é tão diferente dos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm uma boa maldição do ponto de vista de mediação, né? São custos elevadíssimos dos processos. Então, com esses custos tão elevados do processo, todos ficam apavorados de eventualmente permitir que o processo siga por mais tempo do que desejado. Então, existe uma inclinação muito grande para as pessoas irem e buscarem a solução autocompositiva nos Estados Unidos, porque a outra alternativa é muito pior. Marcelo, se me permite a brincadeira, né? É aquela história da pessoa que está reclamando que está envelhecendo, né? A alternativa é pior, né? Então, é, celebra que você está envelhecendo, que bom, né? É, a mesma coisa em relação aos custos. Pô, o custo é muito caro do processo. Ah, tá bom, então a alternativa aqui é uma mediação ótima. Virou muito bom. E aí, eu recentemente conversando, eu não vou dizer qual tribunal, mas estava conversando com uma juíza corregedora de um tribunal do Centro-Oeste, tá? E ela veio conversar comigo, tinha sido aluna minha e tal, e falou assim: André, posso tirar uma dúvida contigo? Claro. É, a gente fez um mutirão de conciliação aqui nos juizados especiais e o índice foi tão baixo, mas foi tão baixo, que a gente omitiu e simplesmente nunca divulgou o índice de conciliação. Aí eu falei assim: sério? Sério? Aí eu falei assim: já sei por quê. Aí ela: como assim? Eu falei: vocês são o tribunal que mais rápido julgam juizados especiais. Então, esse é o reverso da moeda. É um sistema brasileiro barato, em juizados especiais, dependendo do tribunal. Rapidíssimo, né? Tem alguns tribunais que são ágeis ao extremo. Então, naturalmente, eles têm índices de conciliação muito baixos. E com esses índices de conciliação, tem uma soberania da norma positivada nas resoluções de disputas. E não se pensa tão mais assim em consenso, né? E é tão interessante porque o que está acontecendo conosco é, muitas vezes, as pessoas começam a se inclinar, deixar o caso amadurecer para mediação, só depois do processo ficar muito tempo parado no judiciário. Aí começa a perceber: não, tá, vamos ver qual é a alternativa, né? Então, e não é todo tribunal que é assim, tem alguns tribunais que estão ainda bem ágeis, né? Mesmo sobrecarregados. São Paulo, enfim, Rio de Janeiro, DF, estão bem em relação ao turnaround, né? O tempo de entrega da prestação jurisdicional. Então, no fundo, o que a gente tem no Brasil é um mercado muito diferente do americano, em que, na mediação judicial, nos Estados Unidos, existe esse espaço de expediation, existe o espaço de mediação opt-out, tem muitos espaços possíveis, né? Porque a alternativa é muito ruim.
A alternativa é tão ruim que você fala, não, estou felizão de estar oferecendo. Estou felizão de estar indo para a mediação. Né? Mas no nosso caso do Brasil, né, com que o custo é muito baixo, né, o usuário tem muita dificuldade de identificar que a alternativa é boa. E assim, só para fechar, recentemente eu tive um professor lá de Harvard que me pediu, olha, tem um brasileiro que é muito talentoso, o professor procurador do Estado de São Paulo, que fez o programa de mediação aqui conosco e queria pegar alguns casos. Você pode fazer um estágio supervisionado com ele? Eu falei, claro, com muito prazer. E aí eu peguei e foi, claro, voluntário, né? Ele não me pagando e eu não pagando a ele. Então, ganhávamos os dois porque eu podia mandar casos complexos para ele e acompanhar os casos. Então, mandamos inventários que estavam parados há bastante tempo. Gente com muito dinheiro, o processo está parado há muito tempo, né? Herdeiros esperando os nós se desatarem para poder receber o dinheiro da herança. Imagino que todos devem estar ansiosos para isso acontecer, alguns processos já parados há 7 ou 8 anos, né? Porque está todo mundo brigando, e aí aquele negócio de... E a verdade é essa, no Brasil, o inventário não é o processo, quando ele é litigioso, ele não é o processo mais importante que existe. Tem milhares de outros, então ele ia para o final da fila, sempre de prioridade. E aí chegou um momento que eu falei, quer saber, vou chamar os advogados e vou conversar. E aí eu virei, chamei os advogados e falei, tem esse cara que tem um programa, já tem um treinamento na Harvard Mediation Program, já tem o estágio supervisionado e vai voluntariar aqui, tá? O valor de hora dele seria aproximadamente R$ 1.000 a R$ 1.500. Ele vai voluntariar isso, então vocês não vão ter que pagar. Mas o que eu não quero é que vocês se permitam pensar que está de graça. Não, não é que está de graça. Eu quero que vocês entendam que cada hora que ele estiver dedicando a vocês é uma hora que alguém está pagando para que vocês façam uma mediação de R$ 1.500 por hora. Nesse caso, quem está pagando é ele, tá? Que é um custo de oportunidade. Ok? Então, eu fiz assim, realmente, para que eles valorizassem, né, a pessoa. Moral da história, demorou 15 horas para fecharem um acordo, tá? E só fechou o acordo depois que eu peguei o telefone, chamei os advogados para sentar no gabinete e falei assim, gente, o que está acontecendo aqui? Não, o meu cliente não aceita fechar acordo, ele acha que o senhor vai julgar nesse próximo ano, né? Aí eu virei e falei assim, olha, a minha lista de processos com mais de 100 dias, eu estava na época na comarca de Santa Amaro, na Vara Civil de Santa Amaro, 20 mil processos, eu tinha 20 mil processos, tá? A minha produtividade mensal, tá? Era equivalente a 80% da produtividade anual média do magistrado. Então, era assim, cara, eu soltava decisão a rodo. E claro que eu tinha que olhar e falar assim, eu preciso soltar as decisões que estão entrando naquela fase crítica de estar tão atrasado que está... E era aquela bola de neve. Inventário não é isso, né? Eu virei e falei assim, olha, você quer que eu fale para o teu cliente quando que a minha expectativa é de instruir o caso dele? Por favor, doutor. Então tá, vamos marcar. Aí eu marquei a audiência. Eu virei e falei, pô, o que está faltando? Aí a parte vira e fala, não, eu acho que o acordo é bom, eu só acho que a sentença vai ser melhor, né? Aí eu assim, né? Entre achar e ter certeza tem uma diferença muito grande, né? E outra coisa, a vontade de dizer, olha, primeiro, eu não sei qual é o acordo, eu não participei disso e não quero saber, porque a ideia é que vocês construam isso, né? Mas o que eu posso dizer é que você tem um advogado experiente o suficiente para poder dizer o que normalmente sai e quanto tempo demora para sair, tá? Pergunta para o seu advogado a frequência de sentenças de inventário, tá? Comparado com alimentos e outras áreas assim, e quando é que, nessa análise, qual é a expectativa dele, de quando é que, do recebimento desse valor, tá? E outra coisa, a minha sentença é o primeiro grau, ainda tem recursos, tá? E é muita coisa.
né? E moral da história, fechou o acordo. Cara, assim, a sensação foi um parto por fórceps, né? Beleza. Aí eu chamei os advogados, falando, beleza, vamos sondar como é que os advogados estão em relação a fazer outras mediações, tá? Aí eles viraram e falaram assim, Excelência, em respeito ao senhor, eu aceito fazer, mas desde que seja de graça, com o fulano. Eu me lembrei, se me permite, Marcela, é a história do um rabino conversando com um fiel lá da sinagoga, e ele falou assim, perguntando para o fiel, por que você é solteiro ainda com 35 anos de idade, né? Aí ele falou assim, eu acho que eu tenho critérios muito elevados. O que você chama de critérios elevados? Cara, eu quero que a minha esposa tenha um prêmio Nobel e seja capa de revista Vogue, né? Aí o rabino falou assim, você? Assim, é o mesmo problema. O que faria alguém com esse currículo mediar gratuitamente, indefinidamente? Não vai ter, claro que não vai ter. Aí a gente explica isso para o advogado, né? E outra coisa, eu quero ter um excelente médico para fazer uma cirurgia. Eu quero pagar. E foi assim, doutor. Eu sou o primeiro a defender os honorários do advogado. Agora eu preciso defender também os honorários do mediador, porque senão é uma questão de injusta com o próprio mediador. Moral da história, não houve mais. Assim que terminou o estágio da pessoa, a minha ideia era, olha, a gente tinha casos na época de dezenas até centenas de milhões de reais, que estavam uma em 20 mil. Então, era uma situação bem complicada, né? E aí, a partir desse momento, continuou sem andar. E os advogados preferiram não ir. Então, no fundo, eu acho que assim, a comparação complexa a ser feita com os Estados Unidos, eu acho assim, os PDH nos Estados Unidos, eles têm uma acolhida grande por causa do, pragmatismo americano, né? Bom, 2, o sentimento claro de custo-benefício. Ele vai olhar e falar assim, pô, o expediation faz muito sentido porque me dá mais segurança em relação ao resultado final. E é só em 1 hora, é só um tempinho curto e assim por diante. Pronto, né? O Brasil, a minha sensação é de que é bastante diferente. Assim, as pessoas têm expectativas de custos muito baratos no judiciário e vai sair, algum dia vai sair. Então, é bastante complicado. Não, dá vontade de falar muita coisa, né? Quando tu trazes todas essas informações, assim, a gente pensa, e eu acho que, agora te ouvindo falar, eu acho que tem muito disso, sabe, André? Que, esse pragmatismo de entender o risco-benefício. Isso é muito da cultura americana, né? De eu pensar, de eu fazer uma decisão sensata sobre o que é melhor. Eu não sei se isso é no Brasil, se é relacionado à questão das partes não pagarem, né? Da justiça ser tão barata, não sei. Eu acho, e tem um outro fator, Marcelo, que eu não sei explicar, eu vou compartilhar assim, de certa forma, o americano, uma das coisas que eu notei, muita gente quando ia tocar um projeto novo, um juiz que vai tocar um projeto novo em violência doméstica, tal, o que ele faz? Ele quer fazer o treinamento inteiro, tá? E ele termina o treinamento inteiro entendendo que ele não é agora novo instrutor daquela área. Ele só terminou o primeiro treinamento, tá? A função de magistrado não alavanca a pessoa para ser instrutor de qualquer tema que ele queira, tá? Desde o começo do movimento pela conciliação, a gente sempre falava, instrutor de mediação não é juiz, é mediador. A pessoa tem que dominar muito mediação, tem que ter casos de guerra, tem que contar exemplos de como a técnica foi bem aplicada, tendo ele aplicado ou assistido alguém aplicando, que é
demonstração de que a pessoa está ativa, continua assistindo outros profissionais mediando só para poder entender como é que pessoas que pensam diferente, mediam diferentemente, enfim, né? E uma das coisas que mais me surpreendeu nos 10 anos que eu colaborei com o Conselho Nacional de Justiça no movimento pela conciliação, era a frequência com que a gente tinha que bater de frente com alguns tribunais que queriam que os instrutores de mediação fossem todos juízes, né? E alguns que fizeram um curso de 40 horas e já saíam do curso de 40 horas com a sensação de que seriam juízes. Então, no fundo, de certa forma, é essa ausência de valorização da técnica, né? Quer dizer, não é, olha, eu vou te mostrar como é que você faz uma sutura. Aí a pessoa vê a sutura sendo feita uma vez e já fala, não, agora já sei fazer. Não é assim, cara. Você primeiro vê, depois você vai fazer exercícios de controle motor, né? E depois você vai fazer um cadáver, depois, sabe? É esse tipo de... E aí depois você vai fazer supervisionado e assim por diante. Então, de certa forma, isso é perturbador no Brasil em relação à própria política pública, né? E só para mostrar como foi um brutal contrassenso, né? Isso aqui eu fui voto vencido na lei de mediação, que mandou a parte de conteúdo, o conteúdo programático e assim por diante, e a organização da capacitação em mediação para a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Hoje, quem controla essa política na parte de capacitação é a Infam, né, que é uma escola de magistrados. Assim, não faz nenhum sentido, né? Então, isso mostra, em muitos aspectos, algumas dificuldades que nós temos para incorporar isso, né? Eu acho que isso representa o patriarcalismo do Brasil, enquanto instituição. O brasileiro ele precisa de um ser superior, ou considera que há uma necessidade que o pai ensine e indique ao filho o andamento de como se comportar e como trazer a solução para o seu caso. E hoje o entendimento do cidadão brasileiro é exatamente de buscar o poder judiciário. E talvez esse movimento de acabar buscar tudo centrado no judiciário traz essa, digamos assim, essa má perspectiva, não uma má, de não adequada perspectiva de como essa ferramenta pode ser levada. André, aproveitando esse gancho do judiciário e do mediador, nós temos dois pontos que eu gostaria de talvez colocá-los juntos aqui. O primeiro é a evolução do mediador brasileiro, que queira ou não queira, nós estamos com esse movimento lá do início da década passada, e muitos já treinaram, muitos tiveram experiência, foram para o laboratório, tiveram histórias de guerras, e outros estão buscando essa informação. Ao mesmo tempo, eu escuto muitos experientes quererem que os próprios mediadores venham a campo, venham aprofundar as suas experiências, aprofundar as suas ferramentas, aprender a fazer os pontos e costurar os encontros em ajustes. Afinal de contas, as partes querem chegar num acordo quando sentam numa mesa de negociação ou mediação. E um balanço da mediação brasileira. Portanto, aqui nós temos dois pontos: o mediador em si, a sua evolução, e o balanço da mediação brasileira por esse período. Teria as condições de nos trazer de uma forma concisa esses dois itens? Sim, com prazer, Edu. Olha só, uma das graças, eu acho, de ter a experiência de Pepperdine, Manipu e assim por diante, é bater um papo com gente que trabalha aí e faz o espelho do lado daí, sabe? Então, certa vez eu estava conversando com o Peter Robinson sobre a matéria dele, de Forgiveness and Reconciliation, que no fundo a gente estava discutindo, olha, isso aqui é uma matéria de gestão emocional, né? Você está desenvolvendo competências emocionais para os mediadores, tá? E aí ele falou, sim. Aí a gente começou a falar dos livros que ele usava, e alguns deles a gente usava aqui também, o
Luskin e assim por diante. Aí ele ficou surpreso da gente conhecer essas obras e estar usando em mediação e tal, e foi uma conversa super interessante, e no fundo eu comentei com ele o seguinte: olha, eu acho que talvez a gente esteja errando um pouco na capacitação de mediadores no Brasil. Porque uma coisa é o que acontece nos Estados Unidos, que é um país rico, que tem muita gente mais especializada. Então, tenta ver como é que é a agricultura nos Estados Unidos, tá? Comparado com a agricultura no Sudão. Tá? É um boi e um fazendeiro e um arado no Sudão. Nos Estados Unidos, é uma máquina automatizada que provavelmente hoje já anda sozinha, não tem, é drone, Uhum. tá? Já anda sozinha, não tem, é tudo automatizado, tá? Então, é esse impacto de um país desenvolvido em relação à técnica é tamanho que impacta também, no caso da mediação, a quantidade de profissionais que têm acesso a conhecimentos muito mais amplos para poder desenvolver uma boa mediação. Então, eu falo isso no meu dia a dia aqui, na minha nova vara, né? Você ensinar alguém a transformar um bate-boca num bate-papo, né? O que no manual de mediação judicial a gente chama de competências comunicativas, tá? Ensinar alguém a autorregular-se emocionalmente, competências emocionais, tá? Ensinar alguém a compreender que o conflito é um meio pelo qual nós crescemos e nos aproximamos de outras pessoas quando administramos bem. Competências perceptivas, né? Competências negociais. Então, no fundo, a gente tem uma série de competências que a gente passa nos Estados Unidos, no caso, principalmente programas muito bons que vocês fizeram, né? Que os dois são egressos do programa de Pepperdine, né? Você passa essa super capacitação para o estudante, né, de mestrado, e aí ele já sai com competências bem avançadas, já bem desenvolvidas em sala e assim por diante. E nas várias vertentes diferentes que são utilizadas para a resolução de disputas. No Brasil, a gente não consegue ter isso. Eu não consigo ter um Marcelo Rosadilha saindo de um programa de mediação judicial. Tá? Eu não tenho esse profissional que está entrando. Eu tenho, e eu também não tenho, claro, eu não tenho o fazendeiro com arado e com o boi do Sudão, mas eu estou entre um e o outro. E em alguns aspectos, na mediação, eu muitas vezes me sinto mais pro boi com arado, em muitas capacitações que eu estou vendo de tribunais que estão afrouxando. Tá? Então, aqui eu sinto que o que no Brasil a gente está errando, tá? É que se a gente não consegue fazer o que aí está sendo feito de um treinamento bem mais completo, tá? Talvez fizesse mais sentido a gente começar a ensinar essas competências para o nosso usuário por outro meio que não dentro da própria mediação. Tá? Então, assim, ele pediu para você ser conciso, então você. Mas, ou seja, não vou contar muitas histórias, mas, então, teve um caso meu, lá atrás, como mediador, em que o rapaz estava muito aborrecido, né, porque estava se divorciando e a esposa se permitiu ter um relacionamento extraconjugal que causou o divórcio, né? E aí, ele estava furioso na mediação, falou que não queria fazer sessão conjunta com ela, porque ele tinha medo de não conseguir se segurar, né? Aí eu falei, não, fazemos sessões individuais, não tem problema nenhum. E aí virei e perguntei para ele, por que você está tão chateado? Como assim? Por que eu estou tão chateado? Ela me traiu. Aí eu falei, tá, esse é o estímulo, essa não é a causa. A causa é a sua reação a esse comportamento dela. O que essa sua reação diz sobre você, sobre os seus valores, sobre... Cara, e no fundo, e aí depois eu ainda passei o livro do Fred Luskin para ele, né? O cara leu e entendeu, olha, pô, eu sou um cara que nunca traí minha mulher, eu sou um cara novo, eu vou poder ter novos relacionamentos, vou escolher uma pessoa e vou...
E ele começou a entender que caberia a ele administrar suas próprias emoções. E quando ele estava eh, tão furioso com ela, é como se ele tivesse passado para ela a responsabilidade e o controle das emoções dele. Então, no fundo, isso aqui é uma competência emocional que ele teve que aprender dentro da mediação. Tá? Isso aqui é típico Peter Robinson, né? A cabeça dele de, pô, vamos educar o mediador para ele saber lidar com esse tipo de situação. E aí o mediador faz o quê? Educa o usuário, o seu próprio Uhum, cliente, né? uhum, A gente não tem esse tipo de recurso no Brasil. É muito mais limitado. Então, talvez fosse o caso de realmente fazer, ao invés de passar um livro, no caso, eu, como mediador, passei um livro. Hoje, eu faria muito diferente. Eu falei, cara, eu vou fazer uma série de 10 vídeos de gestão emocional. Uma videoaula sobre gestão emocional, seguindo o Fred Luskin. E vira e fala, cara, eu vou te mandar alguns vídeos por WhatsApp antes de você ir para a mediação. Então, bombardear com uma série de competências diferentes. Então, no fundo, eu acho assim, eu ainda acredito muito na mediação, só para dizer nesse sentido, o que eu acho que a gente vai ter que achar formas muito mais criativas de ter uma agricultura pujante no Sudão, entendeu? Não dá para a gente ter realmente o fazendeiro, o arado, o boi, e imaginar que a gente queria ter uma John Deere controlada por satélite. Não existe isso. Tá? uhum. É um outro mercado. É um outro mercado em que as ações são quase de graça. As pessoas. Eu, aqui no meu condomínio onde eu moro entre Salvador e a Praia do Forte. A gente está com um conflitozinho com Andrade Gutierrez. Tá? É, a gente teve que contratar advogada. A advogada cobrou um negócio, um valor super barato. Cara, os condôminos estavam, poxa, mas foi tudo isso? Como assim tudo isso? Foi muito barato o que ela está cobrando. Então, coisa, cara, que é um favor que ela está fazendo para o outro condômino, que é amigo dela. Então, entende? É interessante isso, porque a expectativa do brasileiro é pagar pouco por justiça. Né? Então, a gente tem esse problema. Então, respondendo a tua pergunta, a gente tem um impacto muito forte em função disso na capacitação do mediador, tá? A ideia do mediador, Marcelo, Edu, quanto tempo vocês demoraram em Pepperdine para se formarem como mediadores? Pô, nunca. Vocês teriam coragem de dizer, não, já terminei meu primeiro curso, já estou pronto. Não. A própria expectativa, você olha, é como se vocês de novo fossem fazendeiros. Vocês acabaram de sair da faculdade de agronomia e vocês viram toda espécie de colheitadeiras John Deere, daquelas gigantes, e a expectativa que vocês têm é eu quero colher com esse tipo de maquinário. Né? Para vocês é impensável o arado. Né? Então, eu acho que, de certa forma, a gente tem esse problema no Brasil ainda. Uhum. Tá? E um outro problema que eu acho igualmente grave, talvez até mais, é que até hoje a gente tem muitos cursos no Brasil que oferecem uma promessa de remuneração. E que, para mim, isso aqui é propaganda enganosa, merecedora de encaminhamento para o Ministério Público. Isso aqui é uma prática atentatória ao direito do consumidor. Dizer, venha fazer o curso de mediação empresarial, que agora você vai ser um mediador empresarial. Venha fazer. Eu vi uma pessoa dizendo, venha fazer o meu curso, que eu garanto para você um salário de R$ 4.000 por mês. Eu falei, cara, a gente está atraindo mediadores para que eles possam receber R$ 4.000 por mês? Eu falei assim, putz, estão errando feio aí. Né? Então, no fundo, a gente ainda tem uma série de erros grosseiros. Eu posso falar agora que eu já não estou mais no CNJ, então eu posso soltar um pouco, pelo menos metade do freio de mão, não posso soltar tudo para, enfim, mas para poder dizer, olha, a gente está com problemas ainda muito significativos e a gente está provavelmente com um órgão que não tem competência técnica para administrar isso, que é a Infam. Né? A Infam não tem nenhum mediador trabalhando lá. Né? E a pessoa vai dizer, não, mas eu já fiz um curso de 40 horas. Sim, mas você não medeia. Entendeu? E é isso, você não fez um mestrado, um LLM, em uma grande universidade e pegou dezenas de matérias diferentes. Não, você fez um curso de 40 horas. Né? Então, essa dificuldade está muito grande. E aí, finalizando a resposta, Edu, porque a gente já está
batendo no horário, aí vem o problema que a gente está tendo com mediação mesmo, né? Que aí com isso você tem esse tipo de provedor que começa a oferecer uma série de serviços e aí, ao mesmo tempo, alguns que saem desencantados, né? Então, aí realmente então a mediação no Brasil está indo muito bem, principalmente quando saem de arbitragens. Então, o caso é grande, caro, mesmo ao modelo americano. É grande, caro, as pessoas sabem que vão gastar uma fortuna em sentença arbitral, R$800 mil, R$1 milhão, e aí tem uma opção interessante e barata de ir para um mediador. Opa, deu certo, né? Isso está indo bem. Mediação privada. Na mediação judicial, a gente está sofrendo bastante com isso, né? E mais, cada vez mais gente insistindo de vamos fazer um sindicato de mediadores, vamos forçar para que o tribunal pague os mediadores judiciais. É uma conta simples. Tem orçamento para isso? Bota na ponta do lápis. Nenhum Estado brasileiro tem orçamento para pagar os mediadores mais do que R$15 por caso. É um absurdo? É. Então, talvez seja o caso de não pagar. Achar outros mecanismos mais inteligentes, como está na resolução 271 do CNJ, enfim. Mas E o que diz a resolução 271? a resolução 271 ela estabelece uma tabela para pagamento, tá? E é o seguinte: os casos muito altos, valores elevados, que contratarem mediadores muito experientes vão pagar muito, mas é como se realmente o mediador trabalhasse como perito, né? Então, o que vai modular a remuneração é o valor da causa e aí, o tempo de experiência, né? E a partir daí a ideia era que as pessoas começassem a contratar e assim por diante. E ainda assim tivemos algumas dificuldades, notadamente um conselheiro oriundo da Justiça do Trabalho de Campinas, eu posso falar, porque, né, que virou e falou: não, eu quero pedir vista, eu estou muito desconfortável com a ideia do mediador ganhar mais do que um juiz. Eu falei: cara, entra na fila, tem muitos que ganham mais do que juiz. Não tem problema nenhum isso. Se o caso é de R$100 milhões de reais, você não quer que o mediador seja um cara do tamanho do perfil do Arnoldo Valde, ou, enfim, sabe, você tem que pagar bem, você tem que, né? Se paga bem para um expert. Essa é É, a razão do expert do juízo vir e fazer o trabalho que, evidentemente, vai trazer às partes um resultado que o judiciário não consegue trazer, como o seu caso do inventário. O magistrado não vai conseguir suprir as expectativas que as partes têm para o resultado. E o caminho parte deles. Eles podem optar pela alternativa, que é a sentença, mas sabemos que num caso de inventário onde as partes se conhecem, terá um relacionamento no futuro, eles terão um relacionamento no futuro, manterão aquelas conexões, é muito melhor buscar uma solução consciente e resolvedora. Edu, são E, irmãos, normalmente são irmãos que estão brigando. É incrível. ou não estão se entendendo. Eu costumo, pelo menos, colocar nessa, para evitar a briga, mas a falta de comunicação, aquela capacitação de comunicar e poder compreender as perspectivas diferentes e não antagônicas. E um item em mediação de inventário que é muito recorrente normalmente é o irmão que se sentia uma ovelha negra, que se sentia menos amado, que é a pessoa que não topa fechar acordo. Ele é o cara que segura a mediação. E aí você volta de novo às competências emocionais. Você tem que ter um cara muito jeitoso para educar o cara, para que ele possa se desenvolver a autorregulação emocional, para poder ele não se prejudicar deixando um dinheiro parado e muitas vezes corroendo, né? Sabe que alguma vez eu já tive uma percepção que essa ovelha negra ela gostaria de manter contato com a família, e no momento que os pais passaram, se foram, ele vai perder esse contato, e o momento do conflito, aquele processo judicial ainda mantém aquela história em ebulição, e ele consegue ainda continuar vivendo a família.
Claro que não vai voltar ao que era na infância e adolescência, quando a maturidade não foi capaz de se resolverem os problemas, mas é a forma de ainda fazer alguma conexão com o passado. Marcelo, por favor, seus pitacos, senhores. Obrigado pela tua presença, como sempre, por compartilhar tanto conhecimento. Quisera a gente ter 5 horas aqui para bater papo. Mas aí ninguém me aguenta 5 horas de bater papo. Aguentem muito mais, Marcelo. Espero ver vocês de novo aí em Malibu, quem sabe nos meses seguintes. Saudade de vocês, poder fazer isso pessoalmente, mas até lá foi um imenso prazer poder dividir tela com vocês. Edu, assim, tá comentando com o Marcelo o quanto encantado eu fiquei com essa série que você está fazendo, não só o conteúdo, mas a apresentação mesmo. Pô, sensacional. Obrigado, André. Então, de novo, é como se dizem nos Estados Unidos, I rest my case, né? Quer dizer, você vai para uma faculdade de agronomia, vê o John Deere e quer fazer o John Deere. Você está fazendo isso em áudio e vídeo. Eles nos ensinaram muito bem, a gente teve esse tempo que efetivamente não foram 40 horas, mas a gente chega a 400, inclusive em mediações. Tem muito trabalho, muito estudo, muita leitura, e tem que escrever também, né? Para poder colocar as ideias em perspectiva e poder aprender cada vez mais. E esse é um dos intuitos do Café com Negociação, poder estimular a compreensão, a interpretação e o conhecimento, e trazendo pessoas representativas como o Marcelo Rosadilla e o André Goma, e o Peter Robinson e outros que estamos preparando e ajustando e alinhando para o futuro, é um dos nossos objetivos. Poder compartilhar com o povo brasileiro, com os mediadores, negociadores, advogados, procuradores, enfim, a gama não é restrita. Parece que é, mas não é. Tem muito material e muita gente para poder vir bater nessa porta aqui e poder aprender conosco. Se vocês aí estão interessados em aprender mais com o André Goma, deixa o joinha de vocês, deixa o comentário, deixam as questões que vocês querem para o futuro, porque ele vai ser uma pessoa que virá muito a nossa mesa para tomar muito café conosco. André, muito obrigado. Marcelo, sempre um privilégio poder contar com a tua parceria e espero revê-los de novo em breve. Até mais, até o próximo. Muito obrigado, gente. Grande abraço.